Abre a tua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo de número 1. Queridos, o nome que eu dei para essa série é Feliz Natal. Ele nasceu para morrer por nós. Na verdade, isso é uma frase que eu vi na internet e eu gostei muito. Só respondi um. Todos abriram Mateus capítulo 1, versículo 18. Como nós vamos ter muitos versículos, pessoal, o Davi vai passar os versículos aqui. Mas eu vou pedir que quem tiver com seus aplicativos aí, acompanhe, porque eu vou falar alguns versículos, eu vou falar de versões diferentes. Então, gostaria que vocês acompanhassem. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. José pôs o nome do menino de Jesus. Enquanto Davi vai abrir, por favor, Isaías 9, 6. Você vai abrir na versão revista atualizada, está na Viara. Eu vou ler com vocês Lucas capítulo 2, versículo 6. Não precisa abrir. Preste só atenção. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz ao primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Abriu aí Isaías 9,6? Isso, ótimo. Isaías 9,6 diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém, queridos? Nós estamos muito próximos de mais um Natal. E sempre que chega o período de Natal, é um momento em que refletimos muito, pensamos muito. E quando vamos comemorar com os nossos familiares, muitas vezes a gente deseja Feliz Natal, a gente abraça, a gente fica emocionado com o nascimento de Jesus. E é uma grande bênção isso. E eu vou, nessa série de ministrações, eu não vou falar de questões como data. Alguns defendem que Natal, dezembro não é verdadeiramente quando Jesus nasceu. Isso pouco importa, se for em dezembro, maio, junho, julho, o importante é que ele nasceu. Outras pessoas acham ruim porque a árvore é não sei o que, e Papai Noel, e sincretismo religioso. Eu não vou me ater a isso, porque isso não me interessa definitivamente. Não me importa se você enfeita com Papai Noel, com árvore de Natal, não importa. A única coisa que você realmente precisa entender, e eu preciso entender, é o motivo pelo qual Jesus nasceu. E muitas vezes, mesmo nós que somos da igreja, não sabemos o real motivo por que Jesus nasceu. E principalmente, não sabemos o real motivo pelo que ele morreu. Nós sabemos que foi por nós, mas por que ele deveria morrer? Na verdade, se Jesus é o Filho de Deus, como dizem que é, e é realmente, por que ele teve que nascer de uma virgem? Se ele é o Filho de Deus, se ele é o próprio Deus,
ele não precisava nascer, ele podia simplesmente aparecer, morrer, não é assim? Ele só simplesmente precisava nascer, não. Ele não precisava nascer, ele podia simplesmente aparecer, morrer, cumprir o objetivo dele e ir embora. Ia ser até muito mais milagroso. Né? Mas por que ele teve que nascer? Por que teve esses detalhes dele nascer de uma virgem e etc, etc? Esse é o primeiro e mais importante, talvez uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, que eu vou começar a falar hoje, que é a doutrina da regeneração. Irmãos, por que Jesus precisou nascer, e por que ele precisou nascer de uma virgem, e por que ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo? Por que ele não foi gerado normalmente, como eu e você, de um homem e de uma mulher? Por que teve que ser de uma virgem? Por que ele teve que nascer desta forma? Bom, para que possamos entender isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho lá na criação. Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é fácil de achar. O capítulo não é o primeiro capítulo, então são as primeiras páginas aí da sua Bíblia. Todos abriram? Se você não abriu, pode acompanhar ali. Não precisa você apagar o negócio, meu filho. Abriu aí Gênesis 1, 27? Você marcou o trem de preto aí, jovem. Ninguém vai conseguir ver. Só você desmarcar. Gênesis 1, 27, pessoal. Todos abriram aí, né? Assim Deus fez o quê? Criou. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Irmãos, o que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse versículo é que ele não diz que Deus gerou o homem. Ele não diz que Deus é o pai do homem. Quem foi o primeiro gerador de outro homem? Gênesis capítulo 4. Versículo 1. Amém? Amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho, homem. Aqui, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o gerador da humanidade é Adão. Ou seja, apesar de nós ouvirmos, e existem ditados populares como eu também sou filho de Deus, ou todos somos filhos de Deus, isso não é verdade. Todos nós somos criados por Deus, mas o nosso pai é Adão. Pastor, eu achei que eu era filho de Deus. Bom, você pode se tornar, e daqui a pouco eu vou falar como. Através de uma doutrina chamada adoção. Deus nos adota, mas o nosso pai é Adão, o pai de todos os seres humanos. Eu sei que isso deixa você um pouco triste, porque é o que nós aprendemos sempre, que Deus é o nosso pai. Irmãos, de certa forma até é, mas não por geração, não por semente. Davi é meu filho, foi gerado por mim e pela minha esposa. A semente que está nele foi colocada por mim e por ela. Quando Deus criou Adão, Ele colocou em Adão a sua própria natureza. Isso é fato. Soprou nele o Espírito, transferiu para ele a sua própria essência, mas não gerou, criou. Adão, quando foi criado por Deus, ele era inocente. Ele não era pecador e também não era santo. Ele era
inocente, ele não sabia do problema do pecado. Assim Adão foi criado. Quando Adão peca e perde a sua inocência, ele tem a sua natureza contaminada pelo pecado. Isso é importante você entender. Quando Adão peca, ele perde a inocência que ele tinha. E se você ler Gênesis, capítulo 1, 2 e principalmente 3, você vai perceber claramente que Adão, ele sai de um estado e entra em outro. Ele sai do estado de inocência e passa a entrar no estado de pecador. E o que acontece? Quando ele começa a gerar pessoas, que é diferente de criar pessoas, Deus criou Adão, mas Adão gerou pessoas. Quando Adão passa a gerar pessoas, ele passa a gerar pessoas iguais a ele. Ou seja, pessoas que também tinham na sua natureza a contaminação do pecado. Pessoas que já nascem por sua geração humana com o vírus. Eu gosto de dizer com a doença genética chamada pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai afirmar isso. Preste atenção nesse versículo, ele é fundamental para você entender. Porque isso que eu acabei de falar para você tem base no que está escrito nesse versículo. Olha aí. Romanos 5, 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quem que é esse um só homem que trouxe o pecado para o mundo? Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Note que morte para nós, como ocidentais, tem um sentido de fim. Morte para nós ocidentais tem um sentido de fim. Mas morte não é fim, é separação. Morte não é fim, você é separado de um estado, de uma condição. Então quando fala ali, trouxe consigo a morte, trouxe consigo separação. Como resultado, a morte ou a separação se espalhou por toda a raça humana. Como assim? Um só pecou, através de um só entrou o pecado no mundo. Como que um só trouxe para toda a raça humana? Porque aquele um só que pecou, ele era o cabeça de raça, era o primeiro de uma raça de seres humanos. E aquele primeiro começou a gerar pessoas iguais a ele. Ou seja, contaminados pelo pecado. Ainda no finalzinho desse versículo fala: como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Pastor, mas eu nunca pequei. Eu tenho, 15, 16, 20 anos, eu nunca pequei. Não importa se você nunca pecou, você já nasceu com o pecado. Ele faz parte da sua geração, da forma como você foi gerado. Tem 2 versículos que falam sobre isso. Primeiro, nós vamos até ler, mas só para exemplificar. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram. E 1 João, não me lembro o endereço agora, mas está lá, diz assim: se você disser que não tem pecado, já pecou. Bom, Adão, como cabeça de raça, primeiro gerou filhos como ele, com sua natureza contaminada pelo pecado. Era necessário então corrigir esse problema, que é o problema do pecado, com um novo cabeça de raça, que iria gerar pessoas como ele. Então o primeiro problema do ser humano, irmãos, era um problema de geração. Quem o havia gerado? Qual era a forma de se corrigir o problema de geração do homem? Gerando uma nova raça.
gerando uma nova espécie que tivesse o pecado inoculado, que tivesse o pecado anulado de alguma forma. Então, a primeira coisa que Deus precisava fazer no homem, antes de qualquer uma outra, era mudar a sua geração, mudar a forma como ele era gerado. Vamos abrir, aliás, você está em Romanos 5, desce aí um pouquinho, 18. Olha o que está escrito ali, irmãos. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, olha que interessante isso. Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Aleluia. Presta atenção. Toda vez que você lê vida na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, são duas palavras no grego que definem vida. A palavra bios, que é a vida biológica, e a palavra zoe, que é a própria vida de Deus. Um exemplo de zoe é quando em João 10:10 fala assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que é essa vida? Essa vida é o zoe. Ele está dizendo o seguinte: eu vim para que vocês tenham a vida do próprio Deus em abundância dentro de vocês. Nesse caso aqui é o mesmo exemplo. Ele fala assim, ó: assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá zoe, lhes dá a própria vida de Deus. Glória a Deus. Versículo 19, preste atenção, preste atenção. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, quem? Adão. Eu me tornei pecador pela desobediência de Adão, é o que ele está dizendo aqui. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, quem? Jesus. O que esse texto está dizendo? Que pelo fato de Adão ter pecado, e depois ele começou a gerar seres humanos, ele gerou seres humanos iguais a ele, contaminados pelo vírus do pecado, contaminados pela doença do pecado. Aí ele está dizendo, da mesma forma, um só, chamado Jesus Cristo, pelo nascimento dele, aí vem o detalhe, pela forma como Jesus foi gerado, ele também vai inocular o efeito desse pecado. Portanto, irmãos, o homem tinha um problema de geração. Nosso problema é quem nos gerou, e não é o nosso pai, não é culpa dos nossos pais carnais, e talvez nem seja tão culpa do Adão, a culpa é do próprio pecado, mas enfim, não quero saber de quem é a culpa, vamos resolver o problema. O homem tinha um problema de geração, sendo necessário então que ele fosse regenerado, ou seja, gerado novamente. Tito capítulo 3, versículo 5. Vou começar a falar agora sobre essa doutrina chamada regeneração. Irmãos, é a primeira coisa que nós temos que fazer. A primeira coisa que, vou refazer minha frase. É a primeira coisa que Deus tem que fazer com a gente. Antes de nos salvar, antes de perdoar o pecado, porque não adianta Deus perdoar o nosso pecado se continuarmos com o veneno do pecado dentro de nós, porque nós vamos continuar sendo pecadores. Ele teria que morrer todos os dias por nós, que era o que acontecia. Por que no Antigo Testamento, irmãos, tinha que se sacrificar animais todos os dias? Porque eles tinham um problema de geração. Meu Deus. O problema deles era geracional. Eles não tinham alguém que tinha sido gerado de forma diferente para estabelecer uma nova cabeça de raça.
Então eles tinham que ficar lá, perdão. O nosso caso é diferente. Como nós somos regenerados, o problema do pecado foi inoculado. Então aí Deus pode continuar fazendo toda a obra de salvação, porque agora é uma nova geração. Então a primeira coisa que Deus faz conosco na salvação é a regeneração. Abriu em Tito 3, versículo 5, olha lá o que diz. Ele nos salvou, muda ali por favor, querida, a versão, põe na rara. Mais. Isso. Desce agora. Isso, tá bom. Versículo 5, todos abriram ali? Ponta aí, no mouse. Não por obras de justiça praticadas por nós, tá bom, pode tirar o mouse. Mas segundo a sua misericórdia, presta atenção. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o que? Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, a definição de regeneração é o seguinte: regeneração não é um processo, mas é um ato revolucionário que acontece imediatamente no momento em que o homem sente uma enorme necessidade de Deus e ele reconhece que alguma coisa em algum lugar não está certo, e é seguido por um profundo arrependimento. Aleluia. Isso não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja evangélica. Quando você sente que alguma coisa com você não está muito bom, e que você sente que mesmo você sendo uma pessoa muito boa, com um caráter ilibado, uma pessoa que sempre fez as coisas certas, você sente que alguma coisa não está boa, está errado. E aquilo traz em você um sentimento que você precisa acertar as coisas, que arrependimento é reparação, arrependimento é reconhecimento. Na verdade, a palavra arrependimento significa concordar com Deus sobre alguma coisa. Aleluia. Nesse momento você passa pelo processo de regeneração. Muitos são regenerados e às vezes nem sabem o que aconteceu. Às vezes eles vêm à frente, levantam a mão, chora. E ele fala: o que aconteceu comigo? Ele nem sabe. Mas ele está sendo gerado novamente. Porque é a primeira coisa que Deus precisa fazer com o homem. Regeneração é o mesmo que tornar a ser gerado. Ou, como nós chamamos na igreja evangélica, que a Bíblia também chama, o novo nascimento, que é o que Jesus propôs para Nicodemos em João 3,3. Põe aí para mim, por favor. João 3,3, Jesus propõe isso para Nicodemos. Ele fala assim, viu? Isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, em uma conversa com um grande mestre da lei, um grande religioso da época, ele fala assim: cara, se você não foi gerado de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque com a doença que você tem, você não consegue chegar lá. Então a primeira coisa que você precisa, antes de Deus te curar, antes de Deus te salvar, antes de Deus te perdoar, você precisa ser regenerado, porque a sua raça está comprometida. Meu Deus. Na regeneração, irmãos, o Zoe, ou seja, a própria vida de Deus, é compartilhada com o homem. Aí ele se torna um filho de Deus. Com Jesus sendo primogênito, ele se torna também herdeiro da vida eterna e de novo conectado com Deus. Então o que a regeneração ela proporciona para o homem? Primeiro, ele se torna irmão de Jesus, e Jesus de
unigênito Filho de Deus, ou seja, Filho único, Jesus se torna primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos. Aleluia. Além disso, a regeneração, ela torna o homem herdeiro de Deus. A pastora Flávia falou sobre herança. Você só pode ser herdeiro de alguém que você tem algum laço sanguíneo, a não ser se por uma dessas coisas alguém deixar uma grande herança para você, mas normalmente a herança é da família. O que mais que você se torna, e é o mais que eu acho mais profundo, você de novo é conectado com Deus. Aleluia. Glória a Deus. João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Abriu? João 12 diz assim, olha lá: mas a todos quanto receberam. Ou seja, ele condiciona a um grupo de pessoas. Concorda ou não? Concordo. Mas todos quanto o receberam. Então está condicionado. Todos aqueles que receberam. O que acontece com ele? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não são todos que são filhos, como eu disse no início. Aqueles que o recebem têm o poder de ser feito filho. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora detalhe: a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro de uma raça entre muitos irmãos. Romanos 8,13. Muito versículo, né, pessoal? Eu falei que é estudo. Vamos lá. 8,13. Porque, preste atenção, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O que é viver segundo a carne? Segundo a forma com que você foi gerado. Caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, como é viver pelo Espírito? Não é viver todo dia orando em línguas, não é isso. Viver pelo Espírito é o que nós lemos em Tito 3,5. O lavar regenerador promovido pelo Espírito Santo. Então o que o escritor de Romanos está dizendo? Olha, se você viver pela carne, da forma que você foi gerado, teu caminho é morte. Mas se você viver regenerado na nova raça que o Espírito Santo propõe para você, o que vai acontecer com você? Mortificar os feitos do corpo. Mortificar, ou seja, anulaste o efeito da carne, anulaste o efeito do pecado, e certamente vivereis. Versículo 14, preste atenção: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez condicionando. Ele não diz, mas todos quanto Deus criou se tornou filhos dele. Não, ele fala, mas todos quantos que são guiados são filhos. Romanos, não vou ler Romanos. Eu vou citar uma definição de regeneração que um teólogo presbiteriano americano do século XIX, chamado Robert Louis W. Confesso para vocês que é a primeira citação que eu ouço dele, mas eu gostei, por isso que eu vou citar. Ele definiu regeneração como uma renovação sobrenatural das disposições ou predisposições do homem. Uma renovação sobrenatural das nossas disposições humanas, antes inclinadas para o pecado e a vontade humana, agora inclinadas para Deus e sua vontade. Portanto, é uma obra divina
e poderosa do Pai e do Filho, através do Espírito Santo, como seu agente. Da mesma forma como o seu nascimento natural se tornou o seu passaporte para esse mundo natural, o nascimento espiritual é o seu passaporte para o mundo espiritual. Aleluia. Bom, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus e o Natal, pastor Léo? Como Adão foi criado por Deus, e como nós lemos em Gênesis capítulo 1, Adão começou a gerar pessoas como ele, iguaizinhos a ele, contaminados pelo pecado. Para que a regeneração pudesse acontecer, Deus precisaria de uma nova espécie de seres humanos. Por isso que Jesus precisou vir do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus pegou a semente dele e colocou dentro de Maria. Aleluia. E Jesus então se torna o primeiro de uma nova raça de seres humanos, não gerados de um homem e de uma mulher, mas gerados do próprio Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, o nascimento de Jesus, ele cancela a primeira geração, que é a geração adâmica, e ele começa uma nova geração, daqueles que são regenerados. Por isso é importante que eu e você tenhamos uma experiência de novo nascimento, sem a qual nós não vamos conseguir inocular o poder do pecado e também não vamos conseguir entrar na linhagem de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, se você já passou por essa experiência de novo nascimento, pastor, como que eu sei? Sei, porque sei, não sei, só sei que sei. Você sabe o que aconteceu com você. Tem um texto que eu gosto de Jesus, eu não escrevi ele aqui, mas é João, Evangelho de João, versículo 20, capítulo 20, versículo 22, fala assim, Jesus dizendo para os discípulos, ele diz, da mesma forma como o Pai me enviou. Aleluia. Qual foi a forma que o Pai enviou Jesus? O Espírito Santo direto em uma mulher, sem a participação do homem, sem a participação do Adão. Glória. E sendo possível então uma nova raça de seres humanos. Aleluia. Mas, irmãos, é linda essa doutrina. Eu amo a regeneração. Eu amo o fato de que simplesmente por eu ter crido nessa verdade, eu me torno herdeiro de Jesus Cristo. Simplesmente o fato de eu acreditar nisso me faz ser gerado por Deus. Mas ainda assim, apesar de regenerado, eu tenho ainda outro problema. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. Quando Adão pecou, ele estava entregando direito de propriedade. A escritura ou a certidão de nascimento dele, ele estava entregando para o pecado. E no momento em que Adão peca, o dono dele passa a ser o pecado. Então, mesmo regenerado, mesmo filho de um outro pai que não Adão agora, mesmo assim, eu sou escravo do pecado. Sendo, portanto, necessário uma obra chamada de redenção. Ou seja, alguém vai ter que pagar o preço, um valor
para a compra deste escravo aqui. Meu Deus. Porque mesmo sendo filho de um outro pai agora, mas o meu dono continua sendo pecado. João 8,34 fala isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Todos abriram? 8,34. Olha ali o que está escrito. Replicou-lhe Jesus, preste atenção. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Pastor, mas eu nunca pequei. Mas você já nasceu com pecado, criatura. Você já nasceu escravo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Versículo 36. Se o filho, quem que ele está falando? Ele mesmo. Vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o que é se o filho vos libertar? Se o filho vos tirar desta escravidão. Se o filho vos tirar desta escravidão. Então, queridos, longe de Deus, o homem é escravo, mas Cristo o libertou. Ele é liberto em Cristo. Só que o liberto, ele passa a ser escravo de Cristo. Aleluia. Por quê? Preste atenção. Vou explicar isso para vocês. Hoje, quando você compra no cartão de crédito e não tem condições de pagar a dívida, o que a Visa e o Mastercard faz normalmente com um devedor? Inclui o nome dele na lista dos maus pagadores. No máximo ele faz isso, não é? Ou te aciona na justiça, enfim. Agora, naquela época em que Jesus falou isso, principalmente no Antigo Testamento, existia uma lei, que era o seguinte: se o Davi adquirisse uma dívida e ele não conseguisse pagar, ele e toda a família dele deveriam se tornar escravos do credor como pagamento da dívida. Por isso que eu não sei se vocês já viram aquele versículo que fala: o escrito de dívida que era contra nós. Qual que era o escrito de dívida que era contra nós? A cédula que Jesus rasgou. Era o seguinte: o nosso direito de propriedade era do pecado. Pertencíamos ao pecado. Então Jesus precisava pagar um preço para comprar de volta a nossa propriedade. Pastor, mas eu fui regenerado, meu pai agora é ele. Ok, mas você continuava escravo do pecado. Ele continuava sendo seu dono. Redenção, a definição de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. Ou o meio pelo qual a salvação é obtida, ou seja, pelo pagamento de um resgate. Redenção é o valor pago por um escravo, feito através de uma dívida. Redenção é o valor pago por um escravo que se tornou escravo por causa de uma dívida. Ou a última definição que eu gosto muito: dar um valor, preste atenção, dar um valor para se ter algo que um dia foi da pessoa, mas que agora não é mais. Vou repetir: dar um valor para se ter algo que um dia foi da pessoa, mas que agora não é mais. Eu vou citar dois exemplos do Antigo Testamento que é maravilhoso. O primeiro deles está em Êxodo 13:3, não precisa abrir. Havia uma lei de Deus que dizia o seguinte: todo primogênito dos animais pertenceu a Deus. Então, se nascesse filho de um cachorro seu lá na sua casa, os filhotinhos normalmente nascem uma ninhada, né? O primeiro que nascesse era do Senhor, os outros eram seus. Só que tinha um detalhe, que figura legal: o jumento era
animal muito importante para os trabalhos do dia a dia. Já viu aquele ditado, se trabalhar com um jumento? Porque trabalha muito. O jumento era muito importante nos trabalhos do dia a dia. Então, preste atenção, o que a pessoa podia fazer? Êxodo 3:13 fala isso. Se você quisesse manter o jumento, para você não entregar ele e não perder ele, você pagava um preço. Ou seja, o jumento era seu, mas como ele pertencia ao Senhor, você pagava um preço para ter ele de volta para você. Outro exemplo legal, que é uma figura dessa obra, é Êxodo 21. Então precisa abrir também. Era uma outra lei que dizia o seguinte: suponhamos que o Paulo aqui tem um boi, e esse boi dele é um boi bravo, e ele sai chifrando todo mundo, e chifra e mata meu filho. Então eu tinha o direito de matar o Paulo, porque o boi do Paulo matou meu filho. Então eu tinha o direito de matar o Paulo. Lembra do versículo olho por olho e dente por dente? É essa aplicação. Só que, como foi um homicídio chamado doloso, ou seja, o Paulo não tinha culpa do boi dele matar o Davi. Então o Paulo tinha o direito de pagar o valor para mim como resgate da vida do meu filho. Era o direito dele segundo a lei. Pastor, eu gostei muito desses exemplos do Antigo Testamento, mas e no Novo? Onde está isso? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. É um texto bem longo. Como eu estou com o tempo hoje, vou ler todo ele. Todos abriram? Romanos 6,15. Põe na nova tradução da linguagem de hoje para nós, João. Isso. Amém? Travou aí? Então vocês vão acompanhar a minha leitura aqui até ele conseguir abrir. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Versículo 16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato os escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser salvos por Ele. Versículo 17. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, eu estou dizendo isso não, meu irmão, é o apóstolo Paulo. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir ao mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora tem vergonha? A resposta implícita, nada, né? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora, versículo 22, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte,
mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse texto está dizendo, irmãos? Que éramos escravos do pecado para fazer a sua vontade. Éramos escravos do pecado para fazer a sua vontade. Ou seja, mesmo querendo fazer o bem, acabávamos fazendo o mal. Éramos escravos do pecado. Mas, quando Jesus nasce, e principalmente quando Ele morre, Ele paga o preço e toma de volta o direito de propriedade. Não somos mais escravos do pecado, porque fomos regenerados e comprados de volta. Passamos a ser escravos de Deus. Pastor, mas não é só uma troca de dono? Não continuo sendo escravo? A diferença toda, irmãos, é quem é o dono dessa coisa. Aleluia. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Agora, podemos não pecar. Note o que eu estou dizendo. Podemos, não significa que não vamos. Quando nós éramos escravos do pecado, não conseguíamos enxergar uma vida sem pecado. Então é muito comum, né? Se você conversar com uma pessoa e ela falar com você assim: eu sou muito honesto, eu sou muito trabalhador, eu nunca dei prejuízo para ninguém. Mas às vezes é um mentiroso, porque não consegue parar de mentir. Às vezes é um adúltero. Ele acha bonito não dar cana em ninguém, mas para ele não é problema nenhum adulterar. Pastor, mas tem muito crente que faz isso também. Tem. Porque é o que eu disse. Você pode não pecar, mas é o que Paulo falou. A escolha de não pecar é sua. A diferença é que antes de Jesus você era escravo do pecado. Não tinha como não fazer. Agora você é liberto. Você pode escolher não fazer. Amém, Senhor. Bom, quantas horas? Você foi regenerado. O seu pai, que antes era Adão, passa a ser o próprio Deus. O seu sobrenome muda. Uou! De Néia, filho de Adão, passa a ser Néia, filho de Deus. Uou! Mas Néia, filho de Deus, propriedade do pecado. Aí Jesus vem e fala: não, eu vou comprar a Néia de volta. Uou. Então a Néia passa a ser Néia, filha de Deus, propriedade de Jesus Cristo. Só que, qual foi o preço que custou a propriedade? Quanto que o pecado cobrou Meu Deus. para entregar o direito de propriedade da Néia para Jesus? O sangue dele. O sangue dele derramado na cruz. A gente não entende por que Jesus teve que ir para a cruz. Às vezes o mesmo questionamento que os fariseus fizeram: se você é filho de Deus, desce daí. Nós fazemos também. Por que você foi para lá? Ele foi para lá para nos tirar da escravidão. Glória. Ele foi para lá para tirar você da escravidão. Isso acaba com a depressão, né, irmãos? Mas o preço que é o sangue tinha uma forma de ser pago. Ele não podia simplesmente falar com o pecado assim: custou o meu sangue. Ele chegar com um potinho de sangue e falar: toma aí então, tá pago. Não. Existe a forma de pagamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, como que era pago o sangue? Em suaves prestações. Só que em Jesus, o preço é pago à vista. Uou! De uma vez só. De que forma? De duas formas. Eu não vou conseguir falar das duas hoje, vou falar só uma. Semana que vem talvez eu fale da segunda. O sangue tinha que ser pago, o preço tinha que ser pago pela expiação e pela propiciação. Pastor, nunca ouvi falar dessas duas palavras. Que palavra difícil. Bom,
Vamos começar a falar da expiação, né? O que é expiação? O que significa essa palavra? Definição dela. Comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja reparação. Expiação não é só você pagar o preço, é você pagar o preço da mesma forma como ela foi adquirida, pagar a dívida da mesma forma que ela foi adquirida. Expiação era realizada uma vez por ano, para prover um sacrifício de amplitude limitada, por todos os pecados que não tivessem sido expiados no decurso do ano, nos sacrifícios costumeiros. Vou explicar isso aqui, porque é tudo definição formal. O que acontecia? Suponhamos que a Clarinha fosse uma israelita, filha de Abraão, neta de Moisés, sobrinha de Josué, e ela pecasse. O que ela tinha que fazer? Ir lá no sumo sacerdote, levar uma oferta. Aquela oferta era sacrificada e o sangue era aspergido e a Clarinha estava perdoada. Só que, mesmo que a Clarinha fizesse, a Meire fizesse, a Maria Antônia fizesse, a Cláudia fizesse, lá todo mundo fizesse, ainda tinha uma outra oferta, que era chamada oferta expiatória, que era para os pecados que por acaso tivesse passado. Vamos supor que o Davi, todo mundo fez, menos o Davi fez. Para que aquele pecado dele não contaminasse toda a nação, eles faziam uma expiação. Meu Deus do céu. Como que era feito esse processo? Muito louco isso. Deixa eu ver aqui se eu vou falar disso. Antes de eu falar do processo, deixa eu falar da primeira menção de uma expiação feita na Bíblia. Foi lá no Éden. Vocês lembram que quando Adão peca, a Bíblia diz que eles andavam nus. Mas quando ele peca, ele aparece vestido com flores, com folhas. Lembram disso ou não? Todos lembram? Existe inclusive, né, essas pinturas, né? Ele com uma florzinha assim, no órgão genital. Folha. Uma folha, né? Uma florzinha ficava bem pra caramba. Mas enfim, era uma folha lá no órgão genital. Aí o que Deus faz? Preste atenção. Olha o que Deus faz. Ele tira a folha e o cobre com uma pele de animal. Que animal é esse, irmãos? É o primeiro inocente que morre pelo pecador. É a primeira menção de um pagamento expiatório. Alguém que não tem nada a ver com a história morre por um pecador. Levítico 17:11, uma das leis de Deus ao povo, diz o seguinte: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Só abrir um parênteses aqui. Não significa que você não pode doar sangue, viu, irmãos? Pelo contrário, é bom doar sangue, porque de graça recebeste, de graça dá. Então você pode doar sangue à vontade. Você vai transmitir um pouquinho da sua vida para outra pessoa. Aleluia. Presta atenção. Por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Agora um detalhe: pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Ou seja, a lei dizia o seguinte: para que houvesse perdão, alguém tem que derramar o sangue. Mas não adianta só derramar, tem uma forma de ser feito isso. Jesus, ele cumpriu esse pagamento de sangue de forma expiatória. Agora eu quero que você abra Hebreus capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. Amém?
Deus quis, olha a condição, porque Jesus fez o que Deus quis, nós somos purificados pelo pecado. De que forma? Pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, mas esses nunca poderão tirar o pecado. Versículo 12: porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali Jesus estava esperando até que Deus põe seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, presta atenção, versículo 14: assim como um sacrifício só Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado, e o Espírito Santo também nos dá testemunho sobre isso, ou seja, Ele afirma isso para nós. Primeiro Ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles a escreverei. Depois Ele diz: não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Versículo 18: assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Ou seja, a oferta foi paga de uma vez só, o preço foi pago de uma vez só. Glória a Deus. Bom, vou explicar a oferta da expiação, como que o sumo sacerdote fazia isso. Ele pegava 2 bodes que deveriam ser entregues pelo povo, ou seja, o povo todo reunia e falava: estão aqui os 2 bodes. O sacerdote, ele fazia o seguinte: pegava um deles e sacrificava, como representante de Cristo e sua morte sacrificial, como remissão, como pagamento. Então um daqueles bodes era o pagamento pelo pecado, a oferta, como nós vemos em Hebreus 10, o presente que era dado por Deus, para Deus, como remissão, como pagamento pela ofensa do pecado que nós cometemos. O outro bode era chamado de bode expiatório. É aí que entra a expiação. É o mesmo pagamento, só que de forma diferente. O que o sacerdote fazia? Um bode era sacrificado. Inclusive esse bode é uma figura da propiciação, que é outra forma de pagamento que eu vou falar depois. O outro bode era o bode expiatório. O que o sacerdote fazia? Ele fazia uma oração, transferindo para aquele animal inocente todo o pecado da nação. Ele fazia uma oração: Deus, eu transfiro agora o pecado que por acaso alguém que não tenha confessado para esse bode aqui. E pegava aquele bode e soltava fora da cidade, fora do arraial, para morrer no deserto. Por isso que Jesus foi crucificado fora da cidade, como bode expiatório, ou seja, para levar o meu e o seu pecado, transferindo o direito de propriedade que antes era do pecado para Deus. Meu Deus, muito profundo isso. Acho que eu vou acabar porque não vai dar tempo de eu entrar no próximo. A expiação resolve o problema da punição do pecado. Ou seja, nós não seremos punidos pelo pecado, porque a expiação resolveu isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a nossa sentença era a morte. Mas Cristo assume o nosso lugar como bode expiatório.
Ele foi para a cruz como nosso fiador, substituto e representante. Quem deveria estar ali era eu e você, mas nós não conseguiríamos, por isso que ele foi. Bom, ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso castigo, ele pagou a nossa dívida. Portanto, não precisamos mais temer nem o inferno, nem a condenação e nem o juízo. Cristo morreu por nós, pagou a nossa dívida, fez a expiação e nos justificou. Romanos 5,9, não precisa abrir, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo pagamento que ele fez, pelo preço que ele pagou. Agora que fomos regenerados, somos agora filhos de Deus, redimidos, porque o preço da expiação foi pago. Ou seja, quando falamos de redenção, a ideia é a seguinte: fomos tomados de volta. Fomos tomados de volta. Como, pastor? Pela expiação, ou seja, pelo pagamento de Cristo através do seu sangue, que é a moeda que ele usou, o sangue. Nós precisamos de mais uma coisa: mesmo sendo regenerados e mesmo sendo trocados de propriedade, nós ainda deveríamos ser punidos. Meu Deus. Nós ainda deveríamos ser punidos. Deveríamos ser castigados por adquirirmos uma dívida que não deveríamos adquirir. Se a moda pega, hein? Que ia ter gente chicoteada nas praças aí. Aí, irmãos, entra a justificação. Só que eu não vou falar dela hoje. Queria que vocês se colocassem de pé. Semana que vem nós vamos reiniciar desse ponto.